Olá, tudo bem? Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje a gente vai mergulhar fundo no material que, olha, pode virar do avesso a nossa ideia de vida espiritual. É um trecho do capítulo 6 de um livro do Samuel Whitefield, chamado Discipulado Começa com Contemplação. E o ponto de partida é uma provocação. A gente vive numa cultura de produtividade, de checklists, de fazer, e muitas vezes a gente acaba levando isso para a fé. Totalmente. A vida espiritual vira uma lista de tarefas, né? Orar, ler a Bíblia, ir à igreja, servir, e no fim do dia a gente está exausta. Um burnout espiritual. Exato. E a proposta do Whitefield no texto é radical. Ele basicamente sugere que a gente começou tudo pelo lado errado. Exato. Que o discipulado de verdade não começa com o que a gente faz, mas com um sentimento, o deleite. A gente vai explorar hoje essa ideia. Por que Deus nos ordena ter prazer nele e o que isso significa na prática para a gente sair desse ciclo de cansaço. Bom, a base bíblica que ele usa é o Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor. E o que é curioso, né, é que isso é um mandamento, não é uma sugestão. É uma ordem para sentir prazer. E aí já dá um nó na cabeça. Exato. Como é que se obedece a uma ordem de sentir algo? Não dá para simplesmente decidir, agora eu vou sentir deleite. Não é um interruptor que a gente liga. Certo. E para começar a desatar esse nó, o autor faz uma distinção que eu achei brilhante, que é entre gratidão e deleite. São coisas bem diferentes, né? Completamente diferentes. E a analogia que ele usa é muito pé no chão, muito do dia a dia. Ele diz algo como: eu sou extremamente grato aos garis que recolhem meu lixo toda semana. O serviço deles é essencial para mim. Sim, claro. Mas ele diz: eu não me deleito neles. Eu não passo a semana pensando em como eles são incríveis. Minha gratidão é sincera, mas não é deleite. Uau! Nossa! E quando a gente aplica isso na nossa relação com Deus, a coisa fica séria. Porque é muito fácil a gente ser só grata. Grata pela saúde, pelo emprego, por ter escapado de um problema. É uma gratidão transacional. Obrigado pelo serviço prestado. Isso. Mas o deleite é outra coisa. Deleite é relacional. É ter prazer na pessoa, em quem ele é, não só no que ele faz por nós. Perfeito. A gratidão ainda pode ser egocêntrica. É sobre o benefício que eu recebi. O deleite tira o foco da gente e coloca na outra pessoa. E aí o autor lança umas perguntas que são um soco no estômago para quem lidera igrejas ou se envolve em qualquer ministério. Quais são? Ele pergunta: será que o jeito que a gente desenha nossas atividades na igreja leva as pessoas a sentirem prazer em Deus? Ou a gente só está ensinando elas a serem gratas e a servi-lo? É pesado. Isso me faz pensar se essa idolatria do eu, de que ele vai falar mais tarde, é tão presente, talvez a nossa dificuldade em sentir deleite e não só gratidão seja um sintoma direto disso. Porque a gratidão, como você disse, ainda pode ser sobre mim, obrigado pelo meu livramento, mas o deleite exige que a gente saia de si mesma para admirar o outro. Faz sentido essa conexão? Faz todo sentido. É uma ótima conexão. A incapacidade de se deleitar é um sintoma de um coração que ainda está muito cheio de si mesmo. Um coração que se vê como o centro da história só consegue sentir gratidão quando o enredo o favorece. O deleite acontece quando a gente percebe que o protagonista é o outro e a gente se alegra com a magnificência dele. Ok, mas aí vem a objeção que eu acho que todo mundo sente ao ouvir isso pela primeira vez. A ideia de que eu tenho que me deleitar parece só mais um peso, sabe? Ah, ótimo, já não bastava eu não conseguir obedecer tudo, agora eu também tenho que sentir prazer, senão Deus não se agrada de mim. Isso vira um caminho muito rápido para a culpa. Sem dúvida. E o autor antecipa isso, e a resposta dele é crucial. Ele diz que esse mandamento não é uma ameaça para gerar condenação. É um convite para um relacionamento de verdade. Ele cita uma frase poderosa: se você nasceu de novo,
Deus tem prazer em você por causa do que Jesus fez, não por causa do que você fez. Ah! O prazer de Deus por nós não depende do nosso desempenho, nem mesmo do nosso deleite. Já está garantido em Cristo. Então o convite ao deleite não é uma condição para ele nos amar mais. Uma consequência. Uma consequência do amor que ele já tem por nós. É como dizer, eu já te amo incondicionalmente, agora vem cá e aproveita quem eu sou. Exatamente. O mandamento é um convite para a gente entrar na festa, não o ingresso que a gente tem que comprar para poder entrar. E o processo de discipulado, então, se torna uma jornada para transformar os nossos apetites. É como reeducar o nosso paladar espiritual para aprender a saborear Deus. E o texto mostra como Deus fica triste quando o povo dele o serve por obrigação, né? Sim. Ele usa aquela imagem brutal de Jeremias comparando o povo a cisternas rotas que não retêm as águas. Essa imagem das cisternas rotas é forte demais, porque é algo que a gente vive hoje. Pensa na busca sem fim por mais um curso, mais um hobby, mais um relacionamento para se sentir completa. A gente fica cavando esses poços esperando que eles matem a nossa sede, mas eles estão furados. O autor está dizendo que servir a Deus por obrigação, sem alegria, é só mais um desses poços secos que a gente cava. Não satisfaz a gente e, pelo visto, também não agrada a Deus. E isso nos leva direto ao próximo ponto do autor, que é uma virada de chave. O deleite não é só o objetivo do discipulado, ele é o combustível. Ele diz: se o desejo de se deleitar na beleza de Deus não for o combustível de nossas disciplinas espirituais, elas acabarão por falhar ou se tornarão hábitos vazios. Isso muda tudo, porque a gente costuma pensar o contrário, que a gente precisa ter disciplina para um dia talvez sentir algum prazer. Ele está invertendo a lógica. O prazer é o que alimenta a disciplina. Exato. E ele aplica isso de forma muito prática. Pega a oração, por exemplo. Se a oração na nossa cabeça é só uma lista de pedidos, a gente se frustra e desiste quando as respostas não vêm do jeito que a gente quer. Acontece o tempo todo. A proposta aqui é virar a oração de cabeça para baixo. E se o objetivo principal não fosse obter algo, mas encontrar alguém, a beleza da conversa com Deus se torna o foco. E os pedidos viram só uma parte disso. Entendo o ponto, e é bonito. Mas sendo um pouco advogada do diabo aqui, para alguém que está desesperada, com uma conta para pagar ou um filho doente, dizer que a oração não é sobre pedir, mas sobre contemplar a beleza de Deus, pode soar um pouco distante da realidade, não? Como o autor concilia essas duas coisas? Apenas a troca de pedidos e respostas, ela se torna frágil. Mas se o fundamento for o deleite em quem Deus é, a gente continua orando, mesmo quando as respostas não são as que esperamos. A gente vai a Ele pela companhia, não só pela encomenda, sabe? A confiança na sua beleza e no seu caráter sustenta a oração nos momentos em que as circunstâncias são feias. Certo, a beleza de Deus se torna âncora, não o sentimento bom do momento. E ele faz uma crítica parecida sobre a adoração musical, né? Do perigo dela virar só uma terapia. Sim, e é uma crítica afiada. Ele alerta para o risco da música na igreja se tornar uma ferramenta para a gente se automedicar emocionalmente. A gente vai buscar uma música para se sentir feliz ou em paz. Ele diferencia felicidade, que é um sentimento passageiro e focado em nós mesmos, do deleite, que é um prazer profundo e focado no outro, em Deus. A música deveria ser um meio para a gente se deleitar nele, e não um fim para a gente se sentir melhor. Ok, então se o deleite é o combustível, o que acontece quando o tanque está vazio? Imagino que a gente comece a procurar outro tipo de combustível em outro posto. É sobre isso que o autor fala em seguida, não é? A questão da idolatria? É exatamente essa a conexão. Quando não somos discipulados para encontrar prazer na beleza de Jesus, nosso coração, que foi feito para se deleitar, não fica vazio. Ele vai procurar prazer em outra coisa. E o autor argumenta que a maior e mais sutil de todas as idolatrias modernas é a idolatria do eu. E ele não pega leve. Ele traz uma citação de um teólogo que diz que grande parte da igreja hoje está em cativeiro a essa idolatria do eu. A imagem que ele usa é de pessoas tentando coar os mosquitos dos pequenos pecados enquanto engolem o camelo do eu. É uma acusação muito, muito pesada. É pesadíssima.
E ele reforça com outra citação de um pastor que compara a cultura de muitas igrejas modernas com a antiga religião de Baal. A religião de Baal era totalmente utilitarista. Era sobre o que os deuses podiam fazer por você, como eles podiam te dar chuva, colheita. A pergunta central era sempre: o que eu ganho com isso? E a gente vê isso direto hoje. Um evangelho focado em benefícios. Venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Tenha fé e você será uma vencedora. Na tentativa de tornar o evangelho atraente, a gente acaba alimentando o mesmo problema. O foco no eu. Exatamente. A gente acaba exacerbando a doença que deveria curar. E a solução que o autor propõe é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Para libertar as pessoas do foco nelas mesmas, a gente precisa discipulá-las para contemplar a beleza de Deus. Simples assim. O foco muda do nosso umbigo para a glória dele. E a resposta natural a essa beleza, a conclusão de todo esse raciocínio, só pode ser uma coisa: a adoração. O texto até cita aquela frase famosa de que as missões existem porque a adoração não existe onde deveria, né? O objetivo final de tudo é a adoração. Mas aqui vem a ideia que, para mim, foi a mais contraintuitiva de todas. Ele diz que o mandamento de Deus para que o adoremos é o mandamento mais gentil que ele pode dar. Parece estranho, não é? Um Deus todo-poderoso exigindo adoração, à primeira vista soa como um ego gigantesco. Totalmente. Soa como um Deus carente ou controlador. Como o autor defende que isso é gentil? Ele defende com 3 argumentos que são profundamente psicológicos e espirituais. O primeiro é: nós nos tornamos naquilo que adoramos. Pensa no marketing. Por que uma empresa paga milhões para um atleta usar o seu produto? Porque eles sabem que as pessoas imitam, consciente ou inconscientemente, aqueles que elas admiram. Quando Deus nos chama para adorá-lo, Ele está, na verdade, nos convidando a nos tornarmos mais parecidos com Ele. É um convite à nossa própria transformação. Peraí. Então, o comando para adorar não é para benefício de Deus, mas para o nosso? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Isso muda tudo. Não é uma exigência, é uma terapia de transformação. Ok, esse eu entendi. Qual é o segundo? O segundo é: nós damos poder àquilo que adoramos. O exemplo que ele usa é o de uma celebridade apoiando um candidato político. A opinião do ator pode não ter base técnica nenhuma, mas a adoração de milhões de fãs dá um poder e uma influência imensos à sua palavra. O autor argumenta que Deus é o único ser no universo a quem é seguro entregar esse tipo de poder e influência, porque ele é o único que sempre usará esse poder para o nosso bem. Certo, é o único governante que é 100% bom e confiável. Faz sentido. E a terceira razão para essa gentileza? A terceira é que a adoração é intensamente prazerosa. E a analogia aqui é genial. Pensa nos torcedores no estádio de futebol. Quando o time faz um gol, ninguém os obriga a gritar, a pular. O barulho é um transbordamento espontâneo, inevitável, de prazer e deleite. Sim. O autor diz que fomos criados com um desejo infinito dentro de nós, uma sede que nada nesse mundo pode satisfazer por completo. E só um ser infinito pode satisfazer um desejo infinito. Então, o mandamento para adorar é, na verdade, um convite para a fonte da alegria mais profunda e duradoura que podemos experimentar. Essa analogia do torcedor é perfeita, porque ninguém diz que o dever de um torcedor é gritar. O grito é só a consequência da alegria. A gente aqui vive tentando se satisfazer com os gols pequenos da vida, uma promoção, um elogio, uma viagem, e eles dão uma alegria momentânea, mas depois o vazio volta. A adoração seria ir direto para a final do campeonato que nunca acaba. É uma ótima forma de colocar. A adoração é o caminho para a fonte original de todo prazer. Todo prazer que a gente sente na Terra, seja com uma boa comida ou uma paisagem bonita, é como um eco distante desse prazer original que se encontra em Deus. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente junta todas as peças, o ponto central do autor parece ser que o nosso coração está desesperadamente faminto por algo maior que ele mesmo. E a grande ironia é que a cultura da igreja, ao focar tanto em nossos desejos e nosso sucesso, acaba nos deixando entediadas,
porque nos mantém presas no pequeno universo do eu. Exato. Ele conclui que é a beleza de Deus e o prazer que nasce dela que se torna a motivação real, bíblica, para o sacrifício, a obediência e a abnegação. A gente não se nega porque é uma regra, mas porque encontrou algo muito mais valioso e prazeroso. E aí ele amarra tudo dizendo que a adoração é o fruto natural do discipulado, porque nos transforma, dá a Deus a influência correta sobre nós e nos conecta a um prazer infinito. É por isso que ele termina com aquela advertência séria aos músicos e artistas na igreja. Qual? Ele diz que o trabalho deles não é entretenimento religioso, é discipulado. O objetivo não é criar um clima no domingo, mas moldar um povo que se deleita em Deus na segunda-feira. Uau! Resumindo, então, o discipulado de verdade não é um programa para a gente cumprir, mas uma paixão para a gente cultivar, uma paixão que é alimentada pelo prazer, pelo deleite na beleza de Deus, e que transborda em adoração e numa vida transformada. Perfeito. E o texto, ao colocar essa importância toda em contemplar a beleza de Deus, nos deixa com uma pergunta muito prática no ar, não acha? Se essa tal de contemplação é a base de tudo isso, o que ela significa no dia a dia? Como é que a gente cultiva essa habilidade de contemplar a glória de Deus fora do culto de domingo, no meio da correria, da agenda lotada e dos boletos para pagar? Essa é exatamente a pergunta que fica. E é a pergunta que a gente vai continuar a explorar. Na nossa próxima análise, vamos mergulhar mais fundo nesse mesmo livro de Samuel Whitefield para descobrir os caminhos práticos que ele sugere para a gente aprender a contemplá-lo. Até lá, que Deus abençoe a todos.